São com 5 cenas de vida real. Esse é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, em que eles observaram situações, circunstâncias habituais de quedas, né, em idosos. E eu queria primeiro que a gente observasse as cenas, tá? Então, são... Bom, o que nós vimos? Nós vimos cenas cotidianas de pessoas, né? Elas são pessoas institucionalizadas, né? Instituições de longa permanência, mas que efetivamente estavam realizando suas atividades habituais de vida. E por que a gente fica tão impactado quando a gente vê essa cena? Será que se fosse um jovem, a gente ficaria tão impactado ao assistir, né, essa cena? Porque intuitivamente a gente já imagina o percurso pós essa queda. O que vai acontecer com essa pessoa, com esse idoso, após ter acontecido essa queda. É o que a gente vê atualmente, né? Então, eu vou começar essa apresentação contando, né, essa complexa engrenagem que envolve o tema fraturas por fragilidade. É óbvio que a reumatologia, como a doutora Ana falou, a gente trabalha com um espectro muito grande de pacientes, de comorbidades, de doenças, e as fraturas por fragilidade, elas acometem qualquer população, né? Principalmente nos fatores de risco associados aos medicamentos, a própria inflamação crônica, mas atualmente a gente vive num país envelhecido, e a gente tem envelhecido cada vez mais. E a causa mais temida dessas fraturas por fragilidade é a questão da mortalidade precoce, né? Bom, então, só para a gente contextualizar a importância desse tema e falar de fraturas por fragilidade, principalmente com um recorte nessa nossa população atual, que envelheceu, hoje nós temos no Brasil uma população de 28 milhões de idosos. Isso representa 13%, quase 14% da nossa população atual. E esse autor, esses são os dados do IBGE, tá? Que eles fizeram projeções populacionais, e esse autor ele foi muito feliz quando ele escolheu essas variáveis, relacionando o índice de envelhecimento, tá? E a curva do gráfico, onde a gente porque eu não estou achando um pointerzinho para mostrar, né? Apesar que estamos em 2018, tá? Onde nós temos uma proporção de 63 idosos para cada 100 jovens, porém, como é um estudo de projeção do IBGE, quando chegarmos em 2031, nós teremos mais idosos que jovens na população brasileira. Então, se hoje, intuitivamente, a gente já sabe o que acontece pós uma queda num idoso que cai, num idoso frágil, decorrente, né, dessas fragilidades, o que vai acontecer daqui a alguns anos? Bom, isso tudo vem num processo de transição demográfica no Brasil, isso tem estudos e estudos a respeito desse tema, e por que chegamos a esse perfil populacional, né? Atualmente, em 2018, a nossa expectativa média de vida está na faixa de 76 anos, mas se a gente fizer um recorte por gênero, a gente vê que a população feminina, né, ela tem uma expectativa de vida, em média, de 80 anos. Né? Agora, vem a pergunta, isso é um dado bruto, real, demográfico, mas, né, e que o Brasil, é uma observação que a gente vê, que o futuro do Brasil vai ser um futuro, né, com alta proporção de pessoas idosas. Isso, então, está posto. O problema é que a gente tem que discutir de como vai se dar esse envelhecimento da população brasileira, como está se dando e como vai ser o envelhecimento da população brasileira.
E aí nós entramos em um outro conceito, em um conceito de transição epidemiológica. E aí as pesquisas que têm sido realizadas, e têm sido realizadas pesquisas no Brasil, às vezes não pesquisas de grandes institutos, mas serviços, profissionais de saúde, né, que trabalham em municípios e estados, têm, por iniciativa própria, se incomodado com essa situação e têm buscado procurar gerar dados para que tenha debate sobre o tema. E a gente vê que quase 15% da nossa população, acima de 75 anos, nessa pesquisa nacional de saúde que foi realizada, demonstrou que já tem algum nível de limitação física para a realização das atividades de vida diária. A mesma pesquisa nacional de saúde também mostrou a alta carga de doenças que tem nessa população. Então, que além do processo, né, natural de limitações físicas que advém, às vezes, com o envelhecimento, as comorbidades associadas, hipertensão, diabetes, né, doenças do coração, AVC, e os transtornos osteoarticulares, né? Ou seja, 30% da população acima de 60 anos referiu que tem 3 ou mais doenças crônicas. Então, essa transição epidemiológica não está se dando de uma maneira tão natural assim. E aí é só uma observação para comparar, né, a diferença entre uma população jovem, chamada economicamente ativa, né, para a população acima de 60 anos, a distância que está e a diferença entre a carga de doenças nessa população. Bom, outros estudos, então, isso são pesquisas nacionais e outros estudos que têm sido realizados, como esse estudo que é uma coorte, que é um acompanhamento desde 2010 de pacientes, que é um estudo multicêntrico, esse foi realizado no estado de São Paulo, né, que mostra algumas particularidades sobre o envelhecimento da população. Então, é bastante interessante a gente ver, né, uma feminização do envelhecimento. Então, quase 60% das idosas que participaram dessa pesquisa, uma análise amostral, né, mas eram de sexo feminino. Só que tem alguns dados demográficos e sociais interessantes também que vão impactar no processo de adoecimento. Por exemplo, a maioria delas, 21% dessas idosas, elas moram sozinhas, né? Elas são viúvas, ou seja, a mortalidade masculina está acontecendo mais cedo, então elas ficam só. Tem transtornos cognitivos, depressivos associados, né, ao quadro, e com deterioração cognitiva. Quase 90% dessas pessoas, elas usam algum tipo de medicação, e olha, 60% delas dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Por outro lado, fazendo um recortezinho só das nossas doenças reumáticas, essa era uma pesquisa autorreferida, 60% dessas pessoas referiram que já tinham algum tipo de limitação. Uma alta carga de osteoporose nessas pessoas, era autorreferida, que poderiam também estar dentro do conceito entre artrite, reumatismo e artrose, né, que foi referido quase por 32% da população. Que a gente sabe também, igual a professora Ana falou, devido à dificuldade de acesso ao reumatologista, às vezes os conceitos entre uma dor articular, uma artrite, uma artrose, a osteoporose, eles vêm muito misturados. Então, esses conceitos, isso também é bem expressado nas pesquisas quando a pessoa se refere qual o problema de saúde que ela tem. Né? Então, a gente vê na nossa transição epidemiológica, esse é um outro estudo que foi mostrado, né, que a gente está envelhecendo, mas a gente está envelhecendo de uma maneira frágil ou pré-frágil. E essa forma de envelhecimento causa bastante vulnerabilidade, né, na nossa população. E aí a gente faz essa vulnerabilidade, a gente faz essa associação, né? Transtornos visuais, então é a catarata que não foi bem resolvida, o transtorno auditivo que não foi bem, que foi desenvolvido, mas também não tem acesso para que ele possa ser controlado, então às vezes não escuta que uma chamada de atenção para um sinal, para uma bicicleta que passa no trânsito, etc. E a gente consegue, né, fazer essa correlação entre as quedas, a temida fratura, né, e a osteoporose que perpassa todo esse processo decorrente a além do processo de envelhecimento, os fatores de risco. E aí, muitos dados, né, desses muitos dados que tem nas pesquisas, da literatura, que faz a gente abordar sobre o tema, tem alguns dados interessantes, como, por exemplo, que 30% dos idosos que caem pelo menos uma vez por ano,
isso é um dado já mundial, né? Então, as pessoas acima de 60 anos, elas têm uma vulnerabilidade maior decorrente a essa questão da fragilidade, né, que a gente viu, e do nosso processo de envelhecimento, uma tendência maior à queda, né? Principalmente as mulheres, né? 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens, eles podem sofrer uma fratura por osteoporose. E aí vem o dado que a gente não gostaria, né? Que esse é um dado americano, que 5% dos indivíduos que têm algum tipo de fratura, eles falecem durante a internação hospitalar, né? 12% nos 3 meses seguintes e 20% um ano após essa fratura, né? No Brasil, igual eu falei, estão sendo feitas pesquisas, né? Estão sendo feitas por iniciativa mesmo dos profissionais de saúde em analisar esse processo. E aí eu fiz um compilado de vários estudos, e mais ou menos na média de 20% a 24% dessas pessoas que tiveram uma fratura de quadril, ocorre um processo de mortalidade dentro de 1 ano, mais ou menos, depois da fratura, tá? Isso, assim, eu estou falando desses dados, muitos de vocês já viveram isso nas suas famílias, já conhecem algum paciente, sabe de perto a realidade desses dados, né? Aí, se não tem a mortalidade, que bom, o processo, né, conseguiu haver uma intervenção adequada, porém, a gente percebe também que a limitação desses pacientes, quase 1/3, ele vai ficar, 25% dos pacientes, eles requerem algum cuidado especial durante a vida depois da fratura. E aí agora a gente vai falar dos dados, mas referente a custos, né? Isso, eu coloquei essa figurinha da desfragmentação, porque é uma consequência mesmo do não olhar integral ao paciente, né? Por exemplo, um custo de uma fratura, esse é um dado que foi feito no Sistema de Saúde Suplementar, gira em média de R$24 mil, né, por fratura. Só que, lendo mais especificamente esse estudo, não estava incluído as próteses e as órteses e os equipamentos necessários, tá, para fazer a reabilitação do paciente. Só custos hospitalares, medicamentos, essas coisas. 24% dos pacientes que receberam tratamento clínico, né, apenas 24% receberam algum tratamento pós-fratura. Então, se a gente viu que o processo do envelhecimento tem todas aquelas fragilidades, sabe que a partir de 60 anos, né, principalmente mulheres, tem a incidência da osteoporose, apenas 24% desses pacientes estão recebendo a informação sobre o tratamento de osteoporose. No Brasil, esse é um dado de 2014, estima-se que acometa mais ou menos 10 milhões de pessoas, né? E foram gastos mais ou menos quase 300 milhões em procedimentos relacionados ao tratamento da osteoporose no Brasil no triênio de 2008 a 2010. Bom, para investigar a osteoporose, nós temos instrumentos simples que podem ser aplicados, inclusive na sala de espera de um consultório, na atenção básica ou em qualquer outra, né, unidade de saúde. Ele é um instrumento auto-aplicável, que é o teste minuto de osteoporose da IOF, onde a gente identifica os principais fatores de risco que a pessoa tem para o desenvolvimento da osteoporose, tá? Além da osteoporose, a temida fratura. Então, nós também temos instrumentos na literatura que podem ajudar o paciente a se informar qual a probabilidade do risco dele apresentar uma fratura, né? Porém, o que é isso? Diante desse mar de informações, continua o paciente isolado e perguntando, bom, o que significa que foi dito para mim que eu tenho 15% de chance de fraturar meu fêmur? Né? Ou então, de eu ter uma fratura, 20% de chance de eu ter uma fratura menor. O que isso significa para mim? Né? Então, esse olhar integral do paciente é fundamental para o processo de aderência a todas as propostas que a gente tem que fazer com esse paciente. E aí, olhando para trás, esse paciente olhando para o futuro, né, com um olhar assim, meio perdido, a gente precisa entender o que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos, para que a gente possa pensar como está acontecendo esse processo efetivamente das fraturas no Brasil. Então, a gente viu, foi um levantamento dos dados do DataSUS, né?
Esse efetivamente é um trabalho de pesquisa que tem sido realizado agora com mais afinco. Tem até os professores, né, da USP de Ribeirão Preto que estão aqui presentes para poder que participaram do estudo, né? Quase 500 mil internações no Brasil, então, por fratura de fêmur. Tá? Isso representa mais ou menos um coeficiente de quase 20 idosos para cada 100 no Brasil que fraturam. A maioria deles são mulheres, efetivamente, isso é só das causas de internação. Tá? Um tempo médio de internação de 9 dias. 5% foi relatado como coeficiente de mortalidade. Tá? E aí é um viés também dos nossos registros de dados, porque esse é um registro do DataSUS, mas efetivamente o paciente com fratura de fêmur, né, ele não vai falecer da fratura de fêmur, mas sim das complicações da fratura de fêmur. Então, a gente sabe que esse é um dado subnotificado efetivamente. Tá? Nós percebemos aqui um aumento da mortalidade na população masculina, um aumento discreto quando a gente olha a média geral. Tá? E até então, o Brasil ele fez um gasto, né, um custo total também de 1 bilhão com essas fraturas nos últimos 10 anos. Novamente, uma média de 100 milhões ano. Novamente, assim como aquele estudo, isso está computado apenas em dias de internação hospitalar, medicamentos, custo profissional de saúde, não estão incluídos os materiais utilizados, às vezes, na reparação dessas fraturas. Bom, então, a gente vê, né, um gráfico mostrando a ascendência do processo. Então, nós tínhamos 30 mil fraturas, agora quase 60 mil fraturas até o ano passado. Isso é um aumento de quase 77% no registro de fraturas de fêmur no Brasil. Tá? Aí, médico, do jeito que é curioso, né? Vai atrás dos dados, vai atrás das explicações, não descansa até entender o cenário, o que está acontecendo, né? Então, a gente percebe aqui que se aquilo era uma média, mas se a gente estratificar por faixas etárias, a gente vê que a maior parte das internações estão ocorrendo nos pacientes acima de 80 anos no Brasil, né? E que uma taxa de mortalidade aumenta nessa população, de 7,24%, né? Aí, estratificando também entre homens e mulheres, na faixa de 80 anos, nós percebemos também 6,64%, e o que nos chama a atenção, a maior mortalidade efetivamente masculina, tá? Quase 1,3 vezes mais do que nas mulheres. E aí, quais são as causas dessa mortalidade efetivamente? Né? De que o paciente? Tudo bem, a gente entendeu que um envelhecimento frágil leva a possíveis quedas, né? Por N fatores, as fraturas, mas efetivamente de que esses pacientes eles falecem? Quais as complicações, o que está acontecendo intra-hospitalar ou pós-hospitalar para que esses pacientes cheguem a falecer? E assim, isso que é nosso desafio, que foi posto, né, pela Isadora, para que a gente realmente busque essa resposta com a nossa população. Até então, no Brasil, nós temos iniciativas individuais, mas estudos muito pouco representativos. Então, eu trouxe essa revisão sistemática mundial, onde eles já fizeram, né, os sistemas de saúde com bancos de dados mais avançados, fizeram mais ou menos essa pesquisa e viram que os principais fatores associados à mortalidade nos pacientes pré-operatórios, durante o período de internação hospitalar, são suas comorbidades prévias, principalmente. Foi muito tempo associado que tinha que operar precoce o paciente que fratura, mas isso também, esse conceito também tem sido avaliado. Às vezes é preciso esperar, compensar esse paciente, porque essa queda muito provavelmente foi decorrente de uma descompensação do seu quadro de base. Então, muitas vezes é melhor compensar adequadamente esse paciente, submeter esse paciente à correção cirúrgica adequada e alta precoce. Isso é uma coisa que tem sido falado, né, com o processo de envelhecimento acontecendo por mais tempo nos países, né, mais desenvolvidos e de maneira mais lenta, eles já conseguiram ter essa observação. Então, a questão da alta hospitalar, da mobilização precoce do paciente, isso ajuda muito. Tanto que a gente observa que transtornos, às vezes, cognitivos ou transtornos de limitações físicas, né, que o paciente apresenta queda, tem mais dificuldade de uma reabilitação precoce, com incidência maior de infecção e a incidência maior, o risco maior de mortalidade. Né? Aí aqui também, se a gente quiser pegar os dados, né, desses últimos anos e dividir
e separar por regiões do Brasil, fazer uma regionalização desses dados, a gente também consegue achar que o Brasil, apesar de ter um sistema único de saúde, ele tem características bastante particulares em cada estado, em cada município dentro dos próprios estados, né? Diferenças aqui em Brasília mesmo, nós temos as diferenças de DH, de cidades entre Lago Sul, por exemplo, e cidade estrutural, absurdas, né? Então, dentro do mesmo município, nós conseguimos ter essa diferença. Então, a gente observa, por exemplo, que é o maior número de internações no estado de São Paulo, isso é um registro bruto de internações. E aí vem várias perguntas, maior acesso, né? Maior população, etc. Tá? Por sua vez, se a gente analisar os custos, o custo maior é na região sul. Nós temos mais custos com esse tratamento da fratura de fêmur na região sul do Brasil, que tem uma alta incidência da população idosa. Em relação ao gerenciamento dessa fratura, né, a gente viu que a média de hospitalização era por volta de 8 dias. Na região norte, a gente tem uma média maior do Brasil de tratamento dessas fraturas. E na região nordeste é onde incide a menor mortalidade. Isso também já está sendo, sim, tema de alguns trabalhos, aventando a possibilidade, né, da vitamina D, da exposição solar, da atividade física, etc., nesse processo em relação à própria osteoporose. Então, menor registro de mortalidade, né? Então, esse foi um mapa, a gente pretende gerar novos dados, novos mapas, novas formas de apresentar esses dados, tá? Mas mostrando a discrepância realmente da internação entre São Paulo e o estado de Roraima, por exemplo, que durante 10 anos fez um registro de quase 500 fraturas apenas. Tá? Bom, esse também é uma outra tabelinha, muitos dados, mas até eu vou ter um pouco de dificuldade de lê-los, vou chamar a atenção aqui, agora na divisão por estados, só para ter a nossa curiosidade. Dos estados da região norte, então, que tinham maior média de mortalidade, estados, por exemplo, como Amapá e Rondônia, né, chegam a quase 20 dias, em média, de internação hospitalar, duas vezes a média brasileira, né? E o Distrito Federal, a gente não está muito longe também, não. Tem uma alta tempo de permanência hospitalar aqui no Distrito Federal, tá? Em relação às taxas de mortalidade, a gente viu que o Nordeste tem a menor taxa de mortalidade, mas quando a gente divide por estado, a gente encontra o estado de Sergipe, que tem a maior taxa média de mortalidade por fratura de fêmur no Brasil, na população acima de 60 anos. Tá? Além disso, a gente vê o estado seguido pelo estado de Santa Catarina e pelo estado do Rio de Janeiro. Por sua vez, a gente vê estados como Alagoas, Paraná e Goiás, com um tempo médio de internação bem abaixo da média nacional, tá? E estados com baixa mortalidade, como os estados de Ceará, Alagoas e a Paraíba. Esses estudos, né, ecológicos, quando a gente avalia os dados de maneira ampla, a gente não pode fazer inferência sobre isso. Por isso, a necessidade de extrair esses dados e fazer pesquisas regionais, em loco, para realmente explicar e verificar o que está acontecendo. Né? Aqui também só um detalhe, foi um slide que a gente colocou de última hora, só para mostrar, por exemplo, o estado de Santa Catarina, né, e o estado de Sergipe. Se vocês olharem o dado da mortalidade masculina, que a gente viu, né, que tem maior mortalidade que a média nacional. Mas, principalmente, quem puxa essa mortalidade, então, são os homens. Tá? Há uma diferença entre homens e mulheres no estado de Sergipe e Santa Catarina, tá? Bem acentuada. Então, isso é uma projeção de custos, então, que foi feita para as fraturas de fêmur no Brasil, nos pacientes acima de 60 anos, né, com uma média, né, que a gente viu, que é 100 bilhões de anos, e a gente, se for manter essa projeção, a gente vai ter um aumento ainda de quase 160% nos custos dessas fraturas de fêmur, chegando à média de quase 2 bilhões. Isso sem contar, novamente, os materiais utilizados para essa fratura. E aqui nós estamos apenas fazendo um recorte de fraturas por fragilidades na população acima de 60 anos, fora as outras populações, com os fatores de riscos associados e a juventude, que hoje já conseguimos fazer diagnóstico de osteoporose em adolescentes, né, fora da faixa etária que a gente esperaria que essa doença pudesse acometer.
Então, todos esses dados, todas essas pesquisas, esse é um tema muito amplo, né? Eles servem de subsídios para poder buscar estratégias para trazer de forma mais equânime o acesso ao sistema de saúde, né? Então, o Ministério da Saúde, agora em 2018, fez uma portaria que ele aprovou algumas diretrizes para o tratamento da fratura de colo de fêmur em idosos, tá? Depois, essa portaria pública, você pode ter acesso a todos, e ela coloca em 3 aspectos, né? Pré-hospitalar, né? Tratamento hospitalar, são evidências de literatura que mostram a melhor ou menor tendência das práticas, né, para serem adotadas nos serviços de saúde, né? As sociedades, elas têm que ser parceiras nesse processo, né, na formação, como especialistas, também para colocar diretrizes para o diagnóstico do tratamento, né, das fraturas, da osteoporose e das outras patologias associadas, né? E aqui eu vou encerrar essa apresentação mostrando um serviço, aí eu vou falar da minha parte, eu atuo no SUS, né, sou médica do SUS, formo estudantes, médicos residentes no SUS também, né? Desde 2010, quando a gente começou a trabalhar com esse tema, e hoje eu só fiz uma pincelada de um tema que é muito mais profundo e tem muito mais a ser discutido, né? É isso que incomodava. A gente recebia o paciente e via a acentuada incidência de mortalidade nesses pacientes. E a gente falou, olha, como que a gente pode ver isso? Então, a gente saiu do hospital e foi para a rua, foi para a comunidade. E lá na comunidade, através desses testes simples, validados em literatura, feitos por especialistas, a gente começou a adaptar para as condições sanitárias daquela comunidade. E a gente começou a ter respostas e descobrir e gerar evidências que pudessem modificar aquela realidade. Foi criado, então, um serviço, né, de atenção à saúde do idoso. Esse serviço ele foi reconhecido pelo Ministério da Saúde como uma das práticas exitosas ao tratamento do envelhecimento na população. E também, como foi falado, infelizmente, né, nós dependemos, às vezes, de gestores públicos não muito envolvidos no processo de integralidade do cuidado. E, infelizmente, esse programa ele encerrou, né? Um programa que tratava o paciente desde a atenção primária até a atenção especializada. Mas agora, a gente já, né, não é brasileiro, não desiste nunca, né? Não ligado a um grande centro, mas a gente conseguiu um novo espaço e a gente vai estar apresentando esse trabalho novamente para o Ministério com perspectivas, né, de adaptações e adequações para as várias realidades brasileiras. Porque informação a gente tem, né, pessoal para trabalhar a gente tem, pacientes que necessita, a gente tem. Então, a gente precisa realmente estar ativo nesse processo de construção dessas políticas, não delegar, né? Por isso que os grupos eles têm total importância, né? E subsidiado pelas informações acadêmicas, que a gente tem que se unir realmente para fazer essa mudança adequada. E aí eu trouxe só a figura, então, em Brasília, né? Oscar Niemeyer. Por curiosidade, ele teve uma fratura de fêmur aos 98 anos de idade, né? Só que foi adequadamente tratada, adequadamente realizada a intervenção correta, e Oscar Niemeyer faleceu com 104 anos. Tá? Então, não tem que parar com esse estigma de que a fratura no idoso, porque ele é idoso, porque era assim. Não, não é assim, né? A gente tem hoje muito recurso para poder fazer essa história diferente. Muito obrigada.